Eu lembro até hoje que um amigo meu, ele chama Kesley também, na minha época, ele virou pra mim, cara, eu tenho uma vaga de emprego pra você lá no hospital. Eu, pô, cara, trabalhar em hospital, o hospital não deve nem ter manutenção, cara. O que que eu vou fazer no hospital? Não sei, todo mundo tem aquele receio de ir para o hospital. A gente detesta em hospital. Eu cheguei no hospital, eu era o tipo do cara que eu não gostava nem de sentar no hospital por medo de pegar alguma doença dentro do Uhum. hospital. Eu, Você pô, nem tô... sabia que existia, né? Não, Tudo voltado para fábrica. sabia, cara. Manutenção hospital, como assim? O que é que eu vou fazer no hospital? Vou operar um paciente? O que é que eu vou fazer lá? Cara, na época eu cheguei, cara, aí é um mundo novo, na verdade. Eu E você descobri, aceitou esse emprego? aceitei, eu precisava trabalhar, cara. O Tinha emprego, outra opção, né? o salário era menor do que o que eu tinha na indústria, mas eu tenho que pagar conta. Eu nunca tive isso de orgulho de trabalho. Eu considero todo trabalho muito digno. Então eu fui para lá como eletrotécnico, trabalhar nesse hospital. E lá, cara, eu cheguei, tinha sempre aqueles eletrotécnicos estrelinha, né? O cara quer fazer só. Descobri que o hospital tem gerador. Esse hospital tem uma tecnologia embarcada, muitas das vezes até mais cara e mais moderna do que tem nas indústrias. Caramba. Tem chiller, tem inversor de frequência para todo lado, tem comunicação. Eu trabalho num hospital hoje que eu consigo visualizar tudo do meu computador, consigo ver gasto, ver consumo, ver água, ver níveis. Eu tenho um vasto Automação. parque de automação dentro do hospital, coisa que eu nunca achei que tivesse. E quando eu cheguei, cara, eu comecei a fazer o quê? Tinha muita gente, os eletrotécnicos eram um pouco a mais do que os auxiliares de manutenção. Então os caras não se misturavam Eles escolhiam também as e atividades escolhiam ali. as atividades. Eu cheguei e comecei a. Eu não tenho disso, porque era plantões, né? Então eu comecei a pegar e fazer o meu melhor. Cara, eu virei e falei, cara, não é o emprego que eu queria, não é eu tô no lugar que eu queria, mas eu vou fazer o meu melhor. Comecei a estudar também o que tinha no hospital, que tinha muita coisa diferente, ler manual, essas coisas durante o horário de trabalho também. Comecei a executar algumas tarefas e voltava também naquelas OS que ninguém fazia, não tem vergonha nenhuma de falar isso. Os oficiais de manutenção, um hospital, ele é quase que como se fosse um hotel. É Uhum. quase como se fosse uma área de varejo que você vai lá, você tem iluminação para arrumar. É como se fosse um apartamento Sim. de que você teria que arrumar a parte predial. Então eu comecei, eu lembro até isso, tinha um senhor lá que trabalhava lá, ele se disse, esse cara, eu ajudei sem intenção nenhuma, a gente pegou algumas OS, ele, pô, cara, mas você vai pegar o OS junto comigo, a gente tava no plantão junto ainda, eu lembro que isso era até num domingo. Falei, cara, é serviço, né? Você não tem que trabalhar, eu também tenho que trabalhar, vamos pegar, vamos fazer tudo junto pra gente poder acabar o serviço mais rápido. O cara ficou abismado. Nós dividimos, na época ainda era impressão, né? Imprimimos as OS, eu falei, cara, não tem isso de escolher OS. Tomei o bolo de OS da mão dele, falei, cara, tá aqui, ó, dividi o bolo na mão sem olhar, essa é a sua parte, você vai trabalhar isso hoje, você vai fazer isso tudo, eu vou fazer a outra parte. Ele, cara, tem trem demais aí, tem até vaso pra desentupir, pra aí, tá aí, você vai ter coragem de fazer? Eu falei, velho, você não faz? O que que eu tenho de diferente de você? Fui e fiz, cara, no final do dia esse cara chegou pra mim, e ele já é mais velho, já, velho, nunca vi um eletrotécnico igual você. Eu falei, cara, mas o que que eu fiz? Pra mim, você ser um eletrotécnico bom era resolver as coisas difíceis. Era resolver ali um gerador que não funciona, era resolver um inversor, era resolver um PLC ali de comunicação, uma controladora que não tá funcionando. Ele virou pra mim, cara, no dia eu fiquei até abismado. Cara, você fez o que ninguém faz. Uhum. Você fez o que ninguém faz. Depois desse dia, cara, ele começou comentando com os outros e eu sempre fazendo o serviço da melhor forma que eu achava que fazia. Meu nome já começou a se tornar forte dentro do hospital. E eu nem percebi isso. Então teve um dia que o coordenador, que era da manutenção, chegou pra mim, ele demitiu um encarregado de manutenção. Ele chegou pra mim, cara, o pessoal tá te incomodando a beça aí ligando pra você de madrugada, final de semana, e durante o dia eu vejo que eles não te deixam trabalhar. Toda hora vem um te perguntar um trem. Eu falei, cara, eu não tô fazendo mais que a minha obrigação. Os caras estão tendo dúvida, eu vou ajudar. Os caras estão precisando, eu vou ajudar. Aí virou, cara, eu esperava isso aí de você mesmo. Vou te dar uma opção, vou te nomear encarregado. Caramba. Aí eu virei pra ele, cara, eu não sei se eu consigo fazer isso não, nunca fui gestor. Ele virou pra mim, cara, eu não quero que você faça nada mais que você tá fazendo. Agora você só vai ter nome, porque os caras já estão recorrendo a você. Eu nem tinha percebido isso pra falar a verdade. Eu virei encarregado. Quando eu virei encarregado, aí eu já lembrei daquele meu primeiro gestor que foi um lixo. E comecei a fazer tudo ao contrário dele, cara. Eu reparava os caras chegando pra trabalhar, o cara tá mal, eu já tirava ele do serviço. Tinha dia que eu dava folga pros caras do nada. Tinha dia que os caras começavam a trabalhar por mim. Aí, porque eu também fazia. Nunca abandonei meu uniforme, tenho ele até hoje lá, às vezes eu até volto e coloco ele.
Comecei a fazer serviço com os caras, comecei a fundar com os caras em tudo quanto é negócio, o hospital começou a melhorar. E quando melhorou, aí logo em seguida teve uma oportunidade de supervisão. Caramba. Me explica um pouco de uma, para quem está ouvindo a gente aqui agora, uma estrutura de manutenção dentro de um hospital. Explica para quem é leigo, não de estrutura de manutenção, de uma estrutura, Do organograma. um organograma. Explica como que é geralmente dentro de um hospital, pelo menos dessa rede que você trabalha ou trabalha até hoje. Eu trabalhei nesse hospital, eu nunca tinha trabalhado em hospital, não sabia se os outros eram assim, mas lá a gente tinha equipe de manutenção, que eram os oficiais de manutenção, era o pessoal que faz a maior parte das corretivas, que é desde trocar uma lâmpada, desentupir um vaso, eles mexem com a alvenaria, fazem um reboco, puxam uma instalação nova, faz toda essa parte de adequação. Tem também a equipe de engenharia clínica, onde eu trabalho, que é responsável pelos equipamentos médicos. E tem a parte de sistema de automação, que é responsável pelos níveis, sistemas de água. A gente chama de sistemas críticos e tudo relacionado a água, energia e gás, os gases medicinais. Tem uma gama de coisa atrás disso. A água, você tem uma casa de bomba, você tem o sistema de embarcada ali para poder fazer toda a automação, para ela encher as caixas sozinhas, fazer tudo separado. Os geradores, a gente faz os testes, tem que testar ele, se ele está ok, fazer tudo. Isso é com sistema crítico. E na época que eu estava nesse hospital, eu comecei a entrar em todas as partes. Eu não olhava mais Você não ao meu olhava só pedaço. predial ou crítico, não, você olhava tudo. Porque eu queria entender, sabe? Porque eu sempre Queria pensei, saber de pô, tudo. cara, se um dia eu sair daqui, eu quero saber mais coisa da engenharia clínica. Uhum. Eu quero saber mais coisas da automação. E meu forte, sempre, como eu era instrumentista, eu entrei como eletrotécnico, então eu fazia parte da equipe de sistemas críticos. Então eu era responsável para suprir água, gás e energia no prédio, mas eu voltava na manutenção, ajudava nas OS mais básicas, porque eu entendia que a gente precisava bater alguns indicadores e se eu não ajudasse, a gente não ia bater. Então eu voltava para reduzir quantitativo de OS, ajudava lá, mas também ia para a engenharia clínica para aprender sobre um CME, algumas máquinas autoclave, aprender sobre que a parte de engenharia clínica é uma parte totalmente fina dentro do ramo de manutenção. Sim. Queria aprender um pouco disso também. E foi aí que eu aprendi sobre as três partes da, da engenharia. Hoje, qual que é o cargo mais alto que existe dentro de um hospital na área de manutenção? Existe um diretor de manutenção, existe um gerente de manutenção? Qual que é o cargo mais alto que existe? Hoje é o meu chefe. Hoje ele é, dentro dessa instituição que eu trabalho hoje, ele é gerente de engenharia. Gerente de engenharia. Aí abaixo, gerente de engenharia, Tô eu, que mas, estou. qual que é o nome dos cargos? Eu sou gerente de manutenção predial. Aham. A- Existe outros gerentes também? Existem. Hoje existe o de gerente para sistemas críticos e o gerente de engenharia clínica na nossa instituição. Aí embaixo dos gerentes, cada um tem supervisores ou coordenadores? Hoje nós temos 9 unidades, então a gente tem um coordenador por unidade. Tá, Esse coordenador por unidade, ele é responsável pela automação, engenharia clínica e manutenção. entendi. Ele responde a 3 gerentes como eu. Uhum. Então, abaixo dele, ele tem um supervisor que fica a cargo da manutenção e Tem os encarregados agora. a gente não tem mais encarregado. Nós acabamos mudando isso com o tempo, né, depois que a gente está. A gente tem um líder técnico que é responsável pelos eletrotécnicos e pelo sistema de refrigeração. E temos a engenharia clínica que tem os seus colaboradores que atuam nesses equipamentos médicos. Perfeito. E hoje eles todos acabam que ali com isso lá atrás, hoje a gente já não tem mais limite. O pessoal pode, não tem que pedir permissão, não tem que fazer nada, eles são livres para se ajudarem entre os 3 braços. Perfeito. Então, olha o nível de oportunidade que existe dentro de um hospital. Tô falando de um hospital, né? Talvez na cidade que você mora aí, talvez seja cidade grande, tem uma gama gigantesca de rede de hospitais. Ele está falando de uma rede só. Dentro dessa tem 4 gerentes de manutenção, né? Tem um geral e tem um Os para três cada agora. área. E são 4 oportunidades de você virar gerente de manutenção, fora as coordenações, fora as supervisões. Sim. Então, olha o nível de oportunidade que existe dentro de um hospital. E talvez onde você esteja aí, seja uma fábrica, seja o tradicional, talvez não tenha nem gerente de manutenção, né? Eu trabalhei numa fábrica alimentícia que não tinha gerente de manutenção, era coordenação. O cargo máximo de manutenção é coordenação. Acima da coordenação já respondia pro cara de operação, que é o gerente de operação, que cuidava de manutenção, cuidava de operação também. Sim. Então, pro cara chegar aqui, ele tinha que ter uma visão um pouco mais holística, não só de manutenção. Então, um pouco mais difícil, né? Sim. Então, olha para você ver as oportunidades que existem, né? É interessante que isso aí também pode ser alterado, né? Igual você disse que tinha lá o encarregado, agora é o líder Sim. técnico.
Exatamente. É que mostrando resultados, você acaba mostrando, você consegue gerenciar a sua equipe. Então aí você faz, depois que você está num cargo mais alto, você tem que começar a pensar um pouco mais nisso, né? Então você faz alguns cortes ali, você cria alguma outra coisa ali, de acordo com que o processo possa funcionar melhor. Perfeito. Isso está embasado já na parte de gestão.